Nas misteriosas profundezas dos oceanos do nosso planeta, um mundo cheio de mistérios e maravilhas se revela, muitas vezes na escuridão e no silêncio. Mas, de vez em quando, grupos de pescadores destemidos se deparam com coisas tão surpreendentes que abalam fortemente a comunidade científica. Venha você também mergulhar pelas profundezas do abismo e conhecer as 15 descobertas subaquáticas mais aterrorizantes e chocantes que surpreenderam até mesmo cientistas experientes. De criaturas marinhas gigantescas a mistérios encontrados nas profundezas do oceano, esta é uma jornada que você não vai querer perder por nada. Número 15. Lagostins gigantes da Tasmânia. Na Tasmânia, um estado insular situado na Austrália, foi feita uma descoberta épica que surpreenderia até mesmo os aventureiros mais talentosos. Tudo começou com os esforços incansáveis de uma equipe de filmagem dedicada, guiada pela sabedoria de um pesquisador local. Sua missão não era nada comum. Era uma caça ao maior lagostim de água doce do mundo. De posse de armadilhas escadas por peixes tentadores e redes cuidadosamente tecidas, eles seguiram rumo à sua jornada. A promessa de um encontro surpreendente os encorajava a seguir em frente. Depois de várias tentativas, o destino interveio na forma de um jovem lagostim. Esta jovem e corajosa criatura abriu o caminho para algo incrível. Ali, diante de seus olhos, uma fêmea gigante de lagostim, celebrando o banquete suntuoso, aproximava-se da isca. Seu tamanho era impressionante, suas garras enormes e formidáveis, capazes de feitos que humilhariam o mais poderoso dos predadores. Com espantosos 61 centímetros de comprimento e pesando mais de 3 quilos, esta magnífica criatura gigantesca era uma verdadeira maravilha da natureza. Porém, algo tão grandioso também traz grandes responsabilidades. Essas criaturas extraordinárias são raras, um testemunho vivo das maravilhas do nosso mundo natural. Por esse motivo, capturá-las é estritamente proibido, uma prova do respeito que devemos a esses majestosos animais das profundezas. Número 14. O monstruoso Kraken. Nos dias de hoje, a crença em monstros marinhos gigantescos, capazes de arrastar navios poderosos para as profundezas do oceano, quase não existe mais. No entanto, se nos aprofundarmos na história marítima, descobriremos histórias relacionadas a marinheiros e lendas de monstros impiedosos, como enormes polvos escondidos nas profundezas do oceano. Essas lendas desapareceram com o tempo, mas apenas alguns anos atrás, elas ressurgiram de uma maneira muito intrigante. O combustível para tal ressurgimento foi um incidente notável que ocorreu na vasta extensão do Oceano Pacífico. Vários pescadores se aventuravam fora dos limites seguros da costa em seus barcos resistentes quando seus olhos surpresos avistaram algo imenso sob as ondas. Rapidamente, uma lula gigante apareceu diante deles, e suas enormes dimensões ameaçavam engolir sua embarcação. Mas por razões conhecidas apenas pela criatura gigante, ela optou por não prosseguir com o ataque, e em vez disso, mergulhou rumo às profundezas do oceano. Os pescadores chocados voltaram rapidamente à costa, compartilhando seu encontro surpreendente com outros moradores da costa. Lamentavelmente, eles não possuíam nenhuma evidência concreta que provasse sua história extraordinária. Agora, queridos espectadores, levantamos a questão: será que aquela era realmente uma monstruosa criatura marinha ou apenas um incompreendido habitante das profundezas? Número 13. Os tesouros do Cisne Negro. No memorável dia 12 de maio de 2007, um avião de carga partiu do aeroporto de Gibraltar com destino às costas ensolaradas da Flórida. A bordo deste voo despretensioso, havia 550 contêineres de plástico que abrigavam impressionantes 17 toneladas de moedas de prata reluzentes. O que ninguém sabia era que esta valiosa carga pertencia a ninguém menos que a Odyssey Marine Exploration, uma empresa americana especializada em buscar objetos de valor escondidos. A origem dessas moedas, que tinham um valor combinado superior a $500 milhão,
permanece um doce mistério. Os representantes da Odyssey mantiveram o local do naufrágio em segredo por um período considerável. No entanto, com o passar do tempo, a história intrigante foi se desdobrando. O triunfo inaugural da Odyssey naquela caça ao tesouro teve desdobramentos em 2003, quando eles desenterraram riquezas que estavam no navio a vapor soterrado, o Republic, uma carga avaliada em mais de 75 milhões de dólares. Posteriormente, em 2006, a Odyssey embarcou numa nova e ousada empreitada conhecida como Cisne Negro. Numa revelação que surpreenderia o mundo, seu alvo era o galeão espanhol Nuestra Senhora de las Mercedes, que teve seu destino selado sob as águas durante a Batalha do Cabo de Santa Maria em 1804. Através de uma pesquisa meticulosa a arquivos históricos, a equipe da Odyssey decifrou o código para localizar o naufrágio há muito desaparecido, e eles conseguiram sair vitoriosos em sua busca para resgatar 17 toneladas de moedas de prata das profundezas do oceano. A descoberta foi nada menos que um milagre que fez com que a equipe da Odyssey mantivesse sua extraordinária descoberta em segredo por um bom tempo. No entanto, a história teve uma reviravolta jurídica quando as autoridades espanholas responderam rapidamente à situação. Elas entraram com uma ação judicial num tribunal da Flórida, exigindo a devolução destes tesouros adquiridos supostamente de maneira ilegal à sua terra natal. Numa batalha judicial que capturou a atenção de todo o mundo, a Espanha saiu triunfante. As moedas foram finalmente repatriadas, tendo como seu novo lar um museu de Madrid, onde continuam a fascinar os visitantes com sua história. Além de renunciar à Odisseia do Tesouro, a equipe da Odyssey teve que arcar com uma pesada multa de $1 milhão. Um verdadeiro testemunho de preservação do patrimônio histórico que nos lembra que mesmo os tesouros mais tentadores, muitas vezes, devem retornar às páginas da história. Número 12. Um osso de mamute no Mar do Norte. No ano de 2016, um grupo de pescadores desavisados embarcou numa expedição de pesca comum pelas misteriosas profundezas do Mar do Norte. Mal sabiam eles que estavam prestes a se deparar com uma relíquia de uma era esquecida que os conectaria a uma época em que criaturas gigantes vagavam pela terra. Enquanto pescavam no fundo do mar, suas redes inesperadamente capturaram algo enorme, algo que mal se podia descrever. Era um osso de mamute, um fêmur, para ser mais exato, que trazia segredos de uma época em que grandes criaturas com pelo grosso e áspero e presas imponentes perambulavam pelas terras, incluindo o solo oceânico onde este osso repousava. Esses mamutes peludos, reminiscentes da Era do Gelo, um dia vagaram pelo extremo norte da Europa, incluindo os domínios agora submersos do Mar do Norte. Eles eram os antigos gigantes da Terra, majestosos e formidáveis. Mas, quando a Era do Gelo acabou e o nível do mar subiu, estas criaturas magníficas foram engolidas pela história, deixando para trás apenas vestígios de sua existência. A descoberta do osso de mamute nas profundezas do Mar do Norte não foi apenas um encontro fortuito. Abriu-se um verdadeiro portal para o mundo antigo. Ele despertou a nossa consciência para as profundas mudanças geológicas que moldaram o nosso planeta por milhões de anos. Ele nos lembrou das diversas e transitórias formas de vida que enfeitaram o palco do nosso planeta e que, no fim, desapareceram nas brumas do tempo. Este osso de mamute que repousava silenciosamente no Mar do Norte é um chamado para mergulharmos mais fundo no estranho passado de uma terra, onde criaturas poderosas um dia vagaram e na qual testemunhou-se uma sinfonia de mudanças. Este achado destaca o valor duradouro das explorações e descobertas científicas à medida que continuamos a desvendar mistérios do nosso passado e enriquecer nossa compreensão sobre o mundo natural. Basicamente, é um lembrete de que vale a pena descobrir a história da Terra, mesmo que seja necessário fazer um esforço de mamute para isso. Número 11.
A Estrada de Bimini. No ameno abril de 2018, uma descoberta surpreendente emergiu das águas calmas da Micronésia, como testemunho de um capítulo da história de um passado distante. Sob as suaves águas do oceano, encontravam-se os resquícios de 3 aviões da Força Aérea Americana chamados Valiant, relíquias de uma época em que o mundo vivia o caos da Segunda Guerra Mundial. Dentre os tesouros escondidos sob as ondas, estavam 2 venerados bombardeiros de mergulho SBD-5 Dauntless e um torpedeiro TBMF-1 Avenger. Em fevereiro de 1944, essas aeronaves robustas desempenharam um papel crucial na Operação Hailstone, uma missão ousada que tinha como objetivo atingir o formidável bastião conhecido como Truk Lagoon, um potente reduto naval japonês no vasto Oceano Pacífico. Durante esta operação, as forças americanas causaram estragos, destruindo mais de 200 aeronaves japonesas e levando cerca de 50 navios de guerra a um túmulo subaquático. No entanto, como de praxe, a história se desdobrou e eles tiveram que pagar um alto custo histórico por isso, pois os defensores japoneses conseguiram enviar aproximadamente 30 aviões americanos para as profundezas do oceano. Avancemos rapidamente para os dias atuais, para o momento em que uma organização de projetos de recuperação assumiu a nobre missão de procurar e recuperar os restos do que foi perdido naqueles dias tempestuosos da Segunda Guerra Mundial. Sua busca incluiu uma pesquisa meticulosa pelo implacável fundo do Oceano Pacífico, levando à incrível descoberta das 3 aeronaves. As esperanças iniciais eram altas, com indícios que apontavam para a possibilidade de encontrar os restos mortais dos soldados enterrados nessas sepulturas aquáticas. No entanto, exames e inspeções mais aprofundados não produziram informações conclusivas sobre a presença dos falecidos dentro dessas aeronaves de guerra soterradas. Embora as aeronaves tenham ressurgido das profundezas da história, os mistérios que envolvem o destino de seus ocupantes permanecem trancafiados nos registros do tempo, à espera de novas revelações. Número 10. Titanic. O Titanic, uma das maravilhas do início do século XX, foi reconhecido como o maior transatlântico de passageiros de seu tempo. Fabricado pelas mãos habilidosas de funcionários da empresa britânica White Star Line em 1911, sua impressionante largura se estendia por mais de 28 metros e seu comprimento majestoso possuía 269 metros. O transatlântico continha, em seu interior opulento, tudo o que era necessário para uma viagem luxuosa, uma piscina suntuosa, restaurantes requintados, salões elegantes e muito mais. Parecia que nada poderia comprometer a segurança daquela viagem de Southampton a Nova York. Na fatídica noite de 10 de abril de 1912, o Titanic embarcou em sua viagem inaugural, que seria, tragicamente, sua única viagem. A bordo estavam 1.317 passageiros e 908 dedicados tripulantes. Às 11h39 da noite do dia 14 de abril, o capitão do navio recebeu um alerta assustador de que um iceberg estava diretamente em seu caminho. Infelizmente, já era tarde demais, e uma colisão ocorreu em poucos minutos, lançando o Titanic às profundezas geladas. O navio levava apenas 20 botes salva-vidas, e o protocolo determinava que mulheres e crianças tivessem prioridade. Às 2h20 da madrugada, o destino cruel do Titanic havia sido selado. Ele se dividiu em 2 partes e 1.496 almas mergulharam nas águas congelantes. Apenas 712 almas afortunadas foram salvas, resgatadas pelo nobre navio Carpathia. Atualmente, os restos do lendário transatlântico repousam a uma profundidade impressionante de 3.750 metros. Em maio de 2023, a empresa Magellan Ewat embarcou num extensivo projeto para investigar este cemitério subaquático, utilizando tecnologia de ponta
a fim de digitalizar e capturar mais de 500 mil de imagens de vários ângulos. O objetivo principal deste projeto é desvendar os segredos há muito ocultos do desaparecimento do Titanic, lançando uma nova luz sobre esta tragédia comovente. Número 9. Destroços de um submarino nuclear. Sob as profundas águas ocultas do oceano, encontra-se um rico tesouro tanto para a história antiga como atual. Em 2022, um grupo de ousados mergulhadores de águas profundas partiu rumo a uma missão que os levaria às profundezas da história. O que eles descobriram foi algo surpreendente: os destroços de um submarino nuclear repousando calmamente no fundo do oceano. Esta revelação inesperada ofereceu um vislumbre tentador do mundo da tecnologia avançada e dos perigos que se escondem sob a superfície serena do oceano. O submarino, uma relíquia daqueles assustadores dias da Guerra Fria, havia desempenhado um papel crucial em operações militares ocultas. Agora, repousando no fundo do oceano, ele servia como um lembrete assustador dos riscos assumidos por submarinistas em suas missões perigosas. Os destroços deste navio são testemunha dos perigos que espreitavam a região de guerra submarina e servem como homenagem a AOS sacrifícios feitos por aqueles que ficaram confinados na estrutura de aço. No entanto, essa descoberta não incitou apenas curiosidade, ela também despertou preocupações sobre possíveis consequências ambientais. Os reatores nucleares que um dia alimentaram esta maravilha tecnológica agora representavam uma ameaça terrível de contaminação radioativa. Os especialistas e as autoridades rapidamente se mobilizaram e sua missão era clara: avaliar e reduzir qualquer tipo de dano potencial à vida marinha e ao delicado ecossistema que rodeava a intrigante relíquia. Os destroços do submarino nuclear, longe de serem um mero artefato histórico, surgiram como um testemunho retumbante dos perigos ocultos que podem habitar silenciosamente as profundezas do oceano. Eles salientaram a necessidade imperativa de haver tanto uma vigilância contínua a fim de proteger nossos oceanos, quanto uma gestão responsável dos recursos militares. Tudo isso com o intuito de evitar possíveis repercussões ecológicas e ambientais. Número 8. Salvamento de uma tartaruga mordedora. Uma bela história aconteceu num sábado tranquilo em Baltimore, Ohio, quando um pai e sua filha foram pescar. Eles não tinham ideia de que este dia se tornaria um símbolo da gentileza da humanidade. Ao lançarem suas linhas de pesca nas águas calmas, eles avistaram algo estranho: um par de garras de tartaruga lutando contra um adversário invisível, o gancho doloroso de um cano submerso. Os instintos do pai foram instantaneamente despertados e ele se sentiu compelido a ajudar, a ser a tábua de salvação daquela tartaruga. Ao perceber que precisava ajudá-la, ele procurou resgatar delicadamente a tartaruga aterrorizada usando uma corda resistente. Era difícil lutar contra a contínua pressão subaquática e suas tentativas iniciais falharam. Sem pensar duas vezes, o pai fez uma escolha corajosa, impulsionado por sua determinação e empatia. Ele largou a corda e mergulhou suas mãos nas profundezas daquelas águas turvas. Ele lutou contra um inimigo oculto que estava embaixo d'água com uma determinação feroz. Ele foi conseguindo trazer a tartaruga, que estava em dificuldade, para mais perto da superfície, centímetro por centímetro. A tartaruga finalmente emergiu à superfície, arfando, e o momento glorioso chegou. Uma vida havia sido salva naquele momento e um elo se formou entre as duas espécies. Número 7. O monstro do fundo do mar, uma lula gigante. Em 2012, um grupo ousado de pescadores que lançava suas redes na costa do Japão se viu numa situação inédita. Sua rotina habitual foi abruptamente interrompida quando suas redes capturaram algo monstruoso de enorme tamanho. Uma lula gigantesca. Essas criaturas do fundo do mar, cheias de mistérios e muitas vezes fugidias, sempre inspiraram tanto fascínio quanto medo nas mentes dos marinheiros. Este encontro inédito foi
foi um verdadeiro tesouro para o conhecimento científico, trazendo informações sobre o mundo enigmático dos habitantes do oceano. A lula em questão, uma fêmea resistente, tinha 5,5 metros, ou seja, 18 pés de comprimento. Surpreendentemente, estavam faltando 2 dos membros mais longos deste magnífico ser gigantesco. Se estivesse completo, ele mediria incríveis 8 metros, ou seja, 26 pés de comprimento. Mas não foi apenas o tamanho da lula que chamou a atenção das pessoas, foram também seus surpreendentes olhos do tamanho de um prato, idealmente adaptados para caçar comida nas profundezas inimagináveis das águas. Este encontro inesperado, símbolo de antigas lendas dos marinheiros, surpreendeu os pescadores e a comunidade científica. Foi um doloroso lembrete de que os enormes e ainda pouco conhecidos oceanos guardam inúmeros mistérios e criaturas fascinantes prestes a surpreender e confundir aqueles que forem corajosos o suficiente para mergulhar em suas profundezas insondáveis. Número 6. O peixe-remo. O intrigante peixe-remo, um animal das profundezas do oceano, tem cativado a curiosidade humana há muito tempo. Comumente esquivos perto da costa, essas magníficas criaturas recentemente nos agraciaram com sua presença, num episódio onde intrépidos mergulhadores conseguiram tirar fotos ao lado desses seres gigantes. Únicos entre os peixes ósseos, os peixes-remos são soberanos. Alguns chegam a medir impressionantes 7 metros, embora o comprimento médio gire em torno de 3 metros. Envoltos num manto cintilante de pequenas escamas prateadas, suas cabeças majestosas ostentam uma vibrante crista carmesim, enquanto tufos do mesmo tom adornam suas partes traseiras. Esses seres misteriosos se abrigam em águas tropicais, subtropicais e temperadas, habitando profundezas localizadas entre 200 e 1.000 metros abaixo da superfície. Apenas quando estão fracos, eles emergem à superfície do oceano, às vezes levados para a terra firme. Sua dieta consiste principalmente de delicados crustáceos e plâncton etéreo, embora às vezes desfrutem de peixes pequenos e lulas ágeis. Curiosamente, algumas culturas atribuem a esses andarilhos oceânicos o poder de prever terremotos. Os cientistas podem zombar de tais ideias, mas para muitos, o surgimento de peixes-remo na superfície da água é um presságio de calamidade natural iminente. Por outro lado, para turistas, um encontro com esses fascinantes habitantes do oceano é um afortunado presente, pois proporciona uma visão rara das profundezas da região mais misteriosa do mundo. Olá, pessoal! Chegou a hora de nossos assinantes responderem à pergunta do dia. Nesta imagem alucinante, estamos mergulhando profundamente no estranho mundo que se esconde sob as ondas. Deleite-se com este espetáculo de outro mundo. Aí estão enormes habitantes do mar, advindos das profundezas do abismo. Parecem ter saído de um thriller de ficção científica, com seus tamanhos incompreensíveis, suas aparências alienígenas e tentáculos que parecem não ter fim. Agora, aqui vem a especulação, só para brincar um pouco. Seria esta criatura extraordinária um animal de estimação secreto de visitantes extraterrestres? Quer dizer, ele certamente pode ter uma aparência um pouco feia, mas quem sabe que maravilhas e mistérios se escondem por baixo dessas características irregulares? Esta criatura cativante foi descoberta nos confins do oceano, onde a luz do sol nem ousa chegar. O fundo do mar, meus amigos, guarda mistérios que estão muito além da nossa mais louca imaginação, e esta descoberta bizarra não é exceção. Mas é aqui que queremos saber sua opinião. O que você acha que é essa criatura? Será que ela poderia realmente ser um companheiro cósmico? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e vamos desvendar esse enigma aquático juntos. Número 5. Pesca massiva. Dentre os registros das pescas mais épicas que já foram feitas, surgiu uma história tão incrível que reverberou por toda a internet. Trata-se de uma captura gigantesca que pesava várias toneladas e que não demorou muito para viralizar, provocando ondas de admiração e apreensão.
Tanto amantes dos animais quanto ambientalistas ficaram aterrorizados. Eles temiam que esta carga gigantesca fosse um sinal de dizimação da população local de peixes. A filmagem, que obteve um sucesso inesperado na internet, mostra um grupo de pescadores a bordo de um barco. No vídeo, um dos tripulantes fez algo que o levaria a momentos de fama. Ele lançou a rede e, em alguns instantes, uma avalanche de peixes foi derramada, enchendo todo o barco. Foi uma imagem hipnotizante, para não dizer assustadora. Normalmente, pescadores experientes soltam os filhotes, um ato destinado a proteger e preservar a espécie para que não entre em extinção. Numa região distante da Índia, um pescador fez uma descoberta surpreendente enquanto pescava na lama. Um caso curioso ocorreu quando ele se deparou com um peixe morto que aparentemente havia tentado comer mais do que era capaz de mastigar, literalmente. O malfadado peixe abocanhou um tubarão, mas em algum momento as coisas deram errado. O peixe se viu numa situação difícil, totalmente entalado durante um banquete que ele não seria capaz de terminar nem abandonar. Quando a lama começou a secar, a situação ficou ainda pior. Apesar de tentativas desesperadas que envolviam água e esforços hercúleos, o tubarão continuou preso na boca escancarada do peixe. No final, havia apenas uma solução, e bem drástica. O peixe precisou ser sacrificado e teve seu destino selado por uma navalha impiedosa. Assim, o tubarão foi finalmente libertado da boca do peixe, deixando-nos com uma história bizarra e um tanto cômica das profundezas do oceano. Número 4. Fígado de tubarão, cheio de mercúrio. O oceano, em sua extensão ilimitada, é famoso por abrigar as mais diversas formas de vida e, de vez em quando, traz reviravoltas que nos deixam totalmente surpresos. Em 2022, uma tropa de pescadores se deparou com um espetáculo inesperado ao embarcar na meticulosa tarefa de processar o que haviam pescado. E eles não encontraram peixes comuns, mas sim um tubarão ostentando um extraordinário fígado desproporcionalmente grande e pesado. Após uma inspeção mais detalhada, a verdadeira natureza do problema foi revelada. Seu fígado estava repleto de uma substância nociva conhecida como mercúrio. Mercúrio, uma maléfica neurotoxina, representa uma ameaça grave e imediata tanto para seres humanos como para as criaturas das profundezas. Embora minúsculos vestígios de mercúrio sejam, na verdade, parte integrante do mundo natural, seu acúmulo implacável na cadeia alimentar, sobretudo entre superpredadores como o nosso amigo tubarão, pode levar a consequências catastróficas. Para combater a sombra ameaçadora da poluição por mercúrio, uma aliança entre governos, indústrias e indivíduos deve ser selada em torno deste propósito. Os esforços exigem uma redução na utilização e transmissão de produtos que contêm mercúrio, uma grande melhoria nas práticas de gestão de resíduos e a implementação inabalável de medidas vigilantes de monitoramento e aplicação. Ao defender esta causa, posicionamo-nos como guardiões, protegendo a saúde dos nossos santuários marinhos, salvaguardando os meios de subsistência das comunidades costeiras e garantindo que os deliciosos frutos do mar, que enfeitam nossos pratos, sejam seguros para a nossa saúde. Afinal, vivemos num mundo caótico e estamos todos no mesmo barco. Número 3. Aeronaves desaparecidas. Nos dias a menos de abril de 2018, uma notável descoberta ecoou das profundezas da Micronésia, remontando a um capítulo da história envolto pelas névoas do tempo. Sob águas tranquilas, surgiu um tesouro de relíquias desaparecidas. Os resquícios de 3 aviões Valiant da Força Aérea Americana, carregando as cicatrizes de uma época em que o mundo havia sido dominado pela Segunda Guerra Mundial. Entre esses tesouros subaquáticos, 2 venerados bombardeiros de mergulho chamados SBD-5 Dauntless e um torpedeiro chamado TBMF-1 Avenger repousavam solenemente.
Essas aeronaves robustas desempenharam um papel crucial em fevereiro de 1944 durante a Operação Hailstone, uma missão ousada que tinha como objetivo atingir o formidável bastião conhecido como Truk Lagoon, uma poderosa fortaleza naval japonesa alojada na vasta extensão do Oceano Pacífico. Durante o caos da batalha, as forças americanas causaram destruição, levando mais de 200 aeronaves japonesas e quase 50 navios de guerra AOS, seus túmulos aquáticos. Mas a história nos lembra que a vitória muitas vezes tem um custo muito alto, já que aproximadamente 30 aviões americanos acabaram sendo lançados diretamente para as profundezas do oceano devido ao ataque implacável dos japoneses que tentavam se defender. Avancemos rapidamente para os dias atuais, quando uma venerável organização voltada para projetos de recuperação embarcou rumo a uma nobre busca que visava procurar e recuperar resquícios do que havia sido perdido durante aqueles turbulentos dias da Segunda Guerra Mundial. Sua missão envolvia uma pesquisa meticulosa nas profundezas implacáveis do Oceano Pacífico, que acabou levando-os à extraordinária descoberta das 3 aeronaves. A esperança aumentou, alimentada por indícios iniciais que sugeriam a possibilidade de encontrar os restos mortais dos soldados enterrados naquelas aeronaves. No entanto, quando a forte luz dos equipamentos de pesquisa penetrou aquelas profundezas sombrias, as esperanças desapareceram. Um exame mais aprofundado não produziu qualquer informação conclusiva sobre a presença dos falecidos naquelas relíquias escondidas. Os mistérios que envolvem seus locais de descanso final permanecem aprisionados e ocultos em silenciosos túmulos aquáticos, ecoando sob a forma de sombrios contos de heróis que desapareceram sob as ondas em nome do dever e da liberdade. Número 2. Artefatos antigos de Yucatán. As profundezas de um lugar chamado Península de Yucatán, onde há muito tempo vivia um grupo de pessoas incríveis denominadas maias, guardam segredos incríveis prestes a serem descobertos. Imagine bravos exploradores e amistosos pescadores navegando rumo a aventuras empolgantes, a fim de encontrar tesouros desaparecidos há muito tempo. Esses tesouros são como máquinas do tempo extraordinárias que nos ajudam a aprender sobre os maias e como eles viviam. Há objetos como estátuas feitas de rocha, que contam suas histórias e itens de cerâmica delicados que mostram quão talentosos eles eram. Os maias eram grandes artistas e eles deixaram pistas de sua história em cada escultura que esculpiram e em cada pote que fizeram. Às vezes, esses tesouros são encontrados em cavernas subaquáticas chamadas de sumidouros. Os maias achavam que essas cavernas eram muito importantes e faziam cerimônias especiais por lá. Agora, eles são verdadeiros baús do tesouro cheios de ferramentas, joias brilhantes, máscaras para cerimônias e pequenas estátuas que nos ajudam a entender como os maias cultivavam seus alimentos, em que eles acreditavam e como viviam em comunidade. Os maias amavam a terra em que viviam e eram agricultores superinteligentes. Eles sabiam como cultivar muitos alimentos saborosos e os trocavam entre si. Eles criaram até mesmo sistemas de irrigação sofisticados para regar suas plantações. Mas isso não é tudo. Os maias também acreditavam em deuses e na natureza e faziam lindas esculturas com imagens de deuses, líderes e criaturas mágicas. Eles queriam mostrar seu respeito pelo mundo ao seu redor. E adivinhe só, os maias não se limitaram a fazer coisas incríveis com a terra. Eles também eram especialistas no trabalho com materiais especiais como jade verde brilhante e ouro reluzente. Eles fizeram as joias e os ornamentos mais belos que você pode imaginar. Então, cada vez que encontramos algum desses tesouros, é um motivo para celebrar os incríveis talentos dos maias e sua história emocionante. Sua história é como uma aventura fantástica que ainda estamos descobrindo na Península de Yucatán. Número 1. As fendas entre 2 continentes.
Imagine um lugar mágico na Islândia, onde você pode fazer algo incrível. Ele é chamado de Fissura de Silfra e é como se fosse uma rachadura no solo. Mas não é uma rachadura qualquer. É um local onde duas enormes partes do planeta, algo semelhante a grandes peças de um quebra-cabeça, se encontram. Uma das peças se chama Eurásia e a outra, América do Norte. Silfra é o nome do local exato onde elas se tocam, algo semelhante a uma ponte especial entre dois continentes. Agora, a Silfra não é uma fenda qualquer. Ela possui a água mais clara que você pode imaginar. Ela é transparente, quase invisível. A água é tão pura que você pode olhar para baixo e ver tudo, ainda que esteja a uma grande profundidade, até mesmo se estiver a 100 metros de profundidade. Esse lugar incrível surgiu porque há muito tempo houve um grande tremor no solo, como acontece quando você sacode um tapete e ele criou uma rachadura. Essa rachadura se tornou o que hoje chamamos de Silfra e está localizada num local chamado Vale de Thingvellir. A água da Silfra vem de longe, do derretimento do gelo de uma grande montanha gelada. Ela se desloca por um longo período através de rochas, como se estivesse passando por uma jornada secreta, até chegar à Silfra. Essa jornada leva cerca de 30 a 50 anos. Quando a água finalmente chega à Silfra, ela está super limpa e clara, como se fosse uma água mágica. Embora a água seja realmente muito fria, alguns corajosos adoram vestir roupas especiais e mergulhar na Silfra. Eles podem até esticar os braços e tocar ambos os continentes ao mesmo tempo. É uma aventura super legal e a água é tão clara que parece até que você está voando debaixo d'água. Então, a Fissura de Silfra é um lugar muito especial onde você pode ver dois continentes, e sua água é extremamente clara graças ao caminho que ela percorre. E embora seja muito frio, é um lugar fantástico para aventureiros explorarem. Ao concluirmos esta aventura subaquática, esperamos que você tenha ficado tão fascinado por essas descobertas surpreendentes quanto nós. Obrigado por assistir e até a próxima. Curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.